Olá, eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre reforma psiquiátrica, o que foi e como foi aqui no Brasil, né? A reforma psiquiátrica começou com Franco Basaglia na Itália e aqui nossa principal representante foi a doutora Anísia da Silveira. A doutora Anísia, ela nasceu no início do século passado, se formou médica, psiquiatra e foi trabalhar num hospital aqui no Rio de Janeiro chamado Centro Psiquiátrico Pedro II, que era um hospital muito grande, um complexo bem grande de psiquiatria, mas ela foi presa na época do governo de Getúlio Vargas, que foi um governo autoritário e ela chegou a ser filiada ao Partido Comunista. Ela ficou presa por 18 meses e depois ela teve que passar alguns anos também na semi-clandestinidade até que ela pudesse retornar para o seu trabalho, para o seu emprego no serviço público, lá no Centro Psiquiátrico Pedro II. E quando ela chegou lá, ela teria que ter práticas que eram práticas comuns na época, como eletrochoque, como choque de insulina, e ela se recusou a imprimir esses tratamentos nos pacientes porque ela percebia que esses tratamentos traziam muito sofrimento. Então ela resolveu fundar uma oficina de arte-terapia. E nós temos hoje em dia o Museu de Imagens do Inconsciente, que foi o que a conclusão dessa oficina, né? Na verdade, essa oficina não existe mais, ela existiu até um tempo atrás, quando eu ainda estava na faculdade de medicina, quando eu ainda era estudante, a gente tinha alguns estágios, algumas provas, e eu decidi fazer esse estágio lá, que era um estágio pelo município do Rio, era uma prova para acadêmico bolsista, que você fazia prova, e sendo aprovado, você ia fazer um estágio remunerado num determinado local, neste caso era específico de saúde mental. Então eu fiquei um ano lá no Centro Psiquiátrico Pedro II, que hoje chama Instituto Municipal Anísia da Silveira, e eu fiquei boa parte do tempo no ateliê do Museu de Imagens do Inconsciente. Esse ateliê não existe mais, mas na época que eu fiz estágio ainda existia, funcionava, tinha um psicólogo que coordenava esse ateliê e eu fiquei ali junto com ele, lidando com todos esses pacientes psicóticos, crônicos, e foi uma experiência muito rica, muito boa. Acho que me capacitou muito para eu lidar com muita coisa, né? Mas na época da doutora Anísia, ela conseguiu proteger um pouco os pacientes dela dessas práticas. Então, os pacientes que estavam ali frequentando o ateliê dela não passavam por eletrochoque ou choque de insulina. E também o que faziam na época era lobotomia. A lobotomia não se faz mais. A lobotomia era um procedimento onde era retirada uma parte do lobo frontal, até às vezes grande parte do lobo frontal, para se exterminar com a doença, mas junto se exterminava com a pessoa também. Então era uma prática nazista e que hoje em dia não existe mais, felizmente, mas existem outras ainda, infelizmente. Então, na época da doutora Anísia e com o início desse trabalho dela no sistema público, hoje a gente não tem mais leitos de longa permanência, não tem mais hospitais psiquiátricos onde as pessoas ficam internadas a vida toda, como ficavam antigamente. Então, no sistema público, tem serviços de CAPS, de hospital dia, tem leitos crise que tem um período curto, né, de permanência, mas não existem mais aqueles hospitais onde as pessoas ficavam morando, muitas vezes iam ainda na infância e passavam a vida inteira lá. Então eu participei de processos de desinstitucionalização. Então eu ia para o interior do Rio para avaliar esses pacientes, para efetivamente fechar esses hospitais, então reencontrar a família e reinserir essa pessoa na família. Então eu vi que foi um processo muito difícil e muito doloroso muitas vezes, porque as pessoas já estavam completamente desvinculadas dessas famílias. Mas, enfim, teve que acontecer e aconteceu no sistema público. E o que aconteceu foi que, em contrapartida, no sistema privado, o que a gente teve foi uma explosão de número de clínicas psiquiátricas particulares. Então, no sistema privado não teve essa reforma.
né? Então, no sistema privado, ainda tem pessoas que moram em clínicas psiquiátricas, que não têm alta nunca, que são internadas lá pela família e ficam o resto da vida. Então, se você for hoje numa clínica psiquiátrica, provavelmente a maioria das pessoas que estão lá não tem indicação para estarem lá, mas é um negócio muito lucrativo, né? Então, é algo que está crescendo muito e, infelizmente, não tem uma regulação, não tem uma fiscalização. O poder público não protege essas pessoas e existe uma coisa chamada internação involuntária, né? Então, a gente sabe aí de casos de pessoas, de artistas que estão tutelados por familiares e estão privados da sua liberdade, né? Temos casos famosos aí que as pessoas desacreditam um pouco, ou diminuem, falam, mas a pessoa é maluca, então tem que ficar internada mesmo. E não é bem assim, internação não trata nada, ninguém sai melhor de internação, as pessoas saem muito mal, porque é uma coisa violenta, é uma coisa contra a vontade delas. Existe um movimento, né, já no mundo contra essas internações, contra a involuntariedade no tratamento de saúde mental, né? Tem pessoas que acreditam que esse tratamento tem que ser imposto à força a todo mundo. Eu não acredito nisso. Quando eu estava no final da faculdade, eu fui para um lugar no interior do Pará, fronteira com o Amazonas, no Rio Trombetas. Era uma cidade, até uma cidade grande, assim, para a região, mas era uma cidade muito pequena, né? A gente se locomovia de bicicleta na cidade e lá tinha uma paciente esquizofrênica. E ela ia e vinha a hora que ela bem entendia. Todo mundo na cidade conhecia ela, sabia o nome, então ela ia almoçar na casa de alguém, ela passava pela casa de outra pessoa e todo mundo conhecia ela. Era um modelo de comunidade mais saudável. Então, às vezes, quando ela não estava muito bem, um já falava para o outro, olha, fulana hoje não está muito bem, então, né, cuidado com ela. Então, aquela comunidade cuidava daquela pessoa com transtorno mental. Então, a solução não foi isolar ela numa prisão, não, a solução estava ali, ela estava integrada naquela comunidade e aquilo era mais saudável, eu penso que para todo mundo, né, deveria ser assim. Mas o fato é que a gente vive numa sociedade que tem muita dificuldade de lidar com as diferenças. E eu não acredito nessas campanhas, né? Campanha contra a psicofobia. Então você levanta uma bandeira, escreve psicofobia e você acha que com isso você está lutando contra isso. Na verdade, com isso você está dando mais força para isso. Quando a gente luta contra alguma coisa, talvez aí Gandhi tenha um pouquinho para ensinar pra gente, a gente está dando força a essa coisa. Então, quando você faz um contraponto, aquele ponto, você dá mais força ao ponto. E a estratégia para lutar contra alguma coisa não é colocar mais lenha na fogueira, é pelo contrário, é tirar a lenha da fogueira. Então, as pessoas continuam tendo preconceito e estigma em relação a transtorno mental e vão continuar tendo. Então, o que eu tenho para falar, para dar uma ajuda é se preserve. Eu acho, pelo menos é o que eu coloco aqui para os meus pacientes, é se preservem. Ninguém no seu trabalho precisa saber que você está fazendo um tratamento. Se a tua família é complicada, se preserve da tua família também, porque muitas vezes a família usa isso contra a própria pessoa. Então, eu já vi casos de um irmão que interna um outro no hospício por causa de herança. Essas questões, assim, por interesses financeiros são bem perigosas, ou de pai internar filho para pegar a propriedade do filho, então, porque passa a ser tutor, né? O que aconteceu com a Britney Spears, simplesmente foi isso. Então, isso é uma coisa muito óbvia, que o próprio irmão dela fala que o que está acontecendo é óbvio, né? Então, isso acontece, não é só com ela, mas com muitas pessoas, então você tem que ter muito cuidado com a família, especialmente se é uma família problemática. Geralmente quem tem transtorno mental tem familiares que também têm, né? E geralmente quem vai se tratar é quem ganha o estigma, né? Então não tem informações para quem não precisa ter informação. Se você faz um tratamento, faça seu tratamento, siga seu médico, confie no seu médico. Quem tem que saber da sua saúde mental e o que você está tomando é o seu médico e mais ninguém. Então se preserve, não fale isso para ninguém, seja discreto, porque no final das contas as pessoas ainda vão usar isto contra você para te diminuir, para diminuir o que você fala e para te desqualificar.
Então, para isso que serve basicamente saúde mental, para desqualificar as pessoas. Então, aproveite da saúde mental que ela tem de melhor, os desenvolvimentos, as substâncias boas, os bons profissionais, mas não levanta essa bandeira, não queira ser identificado na sociedade como um doente mental, porque não é vantagem para absolutamente nada. Se preserve, tenha a sua vida com toda a naturalidade, com toda a normalidade, e hoje a gente tem meios para proporcionar isto, e confie no seu médico e ponto. Não precisa ficar contando nada para ninguém. Amigo é amigo até que você desagrade ele em algum ponto, porque aí ele de amigo passa a ser inimigo. Então, muito cuidado com os amigos, com as amizades. Tenha sempre que o teu melhor amigo é você. Confie sempre em você, porque no fundo, bem lá no fundo, quem tá com a gente, no final das contas, é a gente. Então, conte sempre com você. Não espere que família, que amigos vão te trazer solução. Geralmente não trazem. É uma expectativa romântica. Então, se fortaleça a sua saúde mental, o seu ego e siga em frente. E assim eu contei um pouquinho hoje aqui a história da nossa psiquiatria, da psiquiatria brasileira e da doutora Nise, e do que a saúde mental ainda não é uma coisa totalmente boa, né? Tenha cuidado com o profissional que você vai escolher. Tenha certeza que ele não é adepto de práticas ainda nazistas, né? Que existem. Então, é isso. Esse é o meu recado. Espero ter ajudado e até breve.